aqui. Voltou o PowerPoint? Voltou, né? Ixi. Aqui. Alô, pessoal? Oi. Oi. Beleza. Olá. Alô. O PowerPoint está na tela, né? Estão me ouvindo? Não, agora não. Acho que não. Ele está voltando, vamos ver. Aqui. Não tá. Agora vai. Agora Foi foi. agora? Voltou. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que saber o diâmetro da tubulação, né? O diâmetro da tubulação. Calcular. Alô. Teste. Tô ouvindo, beleza. Desculpa. Calcular. Subramal é padrão, tá? Calcular ramal, coluna e barrilete. São todas tabelas no livro, pessoal, na páginas 32 e 33. Sempre vocês vão estar olhando, tá? Isso aqui, quando é prova, eu deixo consultar essas tabelas, tá? Geralmente na prova eu coloco essa tabela, tá? Porque não tem como decorar isso. Bom, como é que a gente calcula, né? A gente não precisa se preocupar na conta com a vazão, tá? Não pensa muito nisso. Pensem nisso aqui, ó. Peso relativo, tá? Tudo que a gente tem no projeto é soma de peso, tá? Então, deixa eu voltar rapidinho aqui no começo. Se eu tenho aqui o meu ramal, né? Ó, isso aqui é meu ramal. Ramalzinho aqui. Esse é o ramal. O meu ramal, ele é a soma dos pesos dos subramais. Aqui eu tenho um chuveiro, né? Ó. Chuveiro. Aqui é a minha caixa de descarga, né? Um CD aqui. E aqui é meu lavatório. O meu ramal, ele é a soma dos pesos do chuveiro, da caixa de descarga e do lavatório. As minhas colunas, que estão aqui, são as somas dos ramais, tá? Então, essa coluna é a soma dos pesos dos ramais, que eu já calculei, né? E o meu barrilete? O meu barrilete é a soma dos pesos das colunas, tá? Essa é a continha. Simples, tranquila para a gente fazer. E a gente pega esses valores aqui, tá? Ó, bacia sanitária. Com válvula de descarga, que é aquela na parede, a gente não vai usar. Tá? Não vamos usar isso aqui. A gente vai usar a caixa de descarga. Ela tem um peso, ó, um valor 0,3. Banheira tem um bebedouro 0,1, bidê 0,1, chuveiro, água fria 0,3, chuveiro elétrico Professor, 0,1. Oi. posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode. É sobre a bacia sanitária, né? Ele tem a caixa de descarga e a válvula de descarga. Isso. Que tem o peso, a válvula de descarga, ela tem um peso bem maior. Então, seria comum a gente fazer uma coluna só para ela. Isso, obrigatoriamente. Certo? Só para ela. Ah, beleza. É que eu estava pensando nisso ainda hoje, estava vendo algumas imagens, e aí eu falei, bom, porque o diâmetro também da tubulação vai ser muito maior pela vazão que tem, né? E aí, se colocar tudo junto, é por isso que acontece das pessoas, tipo, dar a descarga e a pessoa tá tomando banho e a água diminuir, porque ligou junto, não é isso? Ligou junto, exatamente, não pode. Aí a pessoa, de repente, tá num chuveiro, como ela liga o vaso sanitário, que é água fria, né? Toda a água fria que estava no chuveiro, no misturador com água quente, ela sai, ela some, né? Porque vai pro vaso. Quem está tomando banho se queima, porque só cai água quente.
né? Sim. Aí a pessoa pega fogo a pele, né? Então, isso é um motivo perigoso. O outro motivo é que tem uma pressão muito alta, né? Uhum. E o terceiro motivo é que gasta muita água, Sim. né? Repare que o peso de uma válvula, que eu risquei aqui, é 32. Olha o resto, 0,31, 0,1, tá vendo? Ó? Baixinho, né? É. Então, cada equipamento aqui tem um peso, tá? Então, tudo ali é somas de pesos, tá? Obrigada. Quando vocês somam os pesos, ó, soma dos pesos, tá aqui, tá vendo? Ó? Soma dos pesos. De 0 a 1,1, de 1,1 a 3,5, de 3,5 a 18, de 18 a 44. Casas, residências, a gente vai ser difícil chegar em 18, tá? A gente vai ficar mais ou menos por aqui, as nossas tubulações, tá? E a gente vai escolher se é uma tubulação soldável ou roscável, e tem as medidas aqui, tá? Então é achar a faixa. Por exemplo, tá, só mais uma tabela que está no livro, né? A gente tem as siglas usuais dos equipamentos, o nome dela, e a altura, né? Para a gente fazer o desenho do projeto certinho. A altura em relação ao piso, né? O lavatório 60, tá vendo? Cada um tem uma alturinha aqui, né? Tanque 1,15 m, tá vendo? Ô, professor, Bom, eu oi, estava fala. dando uma olhada no livro, na página acima dessas tabelas, tem alturas diferentes, que acho que é até um Tem altura exercício, diferente. tem É as alturas verdade. diferentes. Aí eu até Tem as fiquei confusa, eu alturas. falei, bom, eu usei a da tabela, né? Mas aquelas alturas estão corretas? Então, a gente vai tentar padronizar, porque não tem uma Ah, forma, por exemplo, lavatório, tá vendo aqui está 60? Ela pode ser uhum, de 70, pode chegar até 80, porque assim, tem o lavatório e tem a pedra, né? Do sim, lavatório, né? Então você embute na parede. Se você colocar isso a 90, já vai ficar um pouco de problema, porque talvez você comece a pegar ali na pedra, né? uhum, Então fica 60, 80. O tanque, ó, pode ser 1,10 m, né? Torneira de limpeza, nossa, já vi torneira de limpeza a 20, né? uhum, Jardim. Então é um pouco relativo, tá? Vamos tentar usar entendi. essas, mas pode As ter, de ó, baixo, né? As da tabela. Tá bom. isso, tá? Olha só, Obrigada. vamos tentar fazer uma. Tentar. Eu abri a minha câmera, acho que não está travando mais, não, né? Ó, vamos tentar fazer uma interatividade rapidinho aqui, tá? Para a gente fazer um exercício juntos, tá? Olha só, eu tenho aqui uma coluna e eu fiz um ramal bem grande aqui, né? O que esse ramal tem, ó? Ele tem 4 lavatórios, ele tem 4 bacias com caixa acoplada, né? BCA. Nos meus projetos eu costumo usar CD, tá? Caixa de descarga, enfim. Vamos usar aqui igual o livro BCA. Bacia com caixa acoplada. Tem 4. E aqui eu tenho uma torneira de jardim. Ou seja, eu tenho um ramal que ele tem 9 subramais. Ou seja, eu quero saber qual é o diâmetro disso, né? Deixa eu pegar aqui. Qual que é o diâmetro disso aqui, né? Então tem uma bolinha aqui. O símbolo de diâmetro é isso aqui, né? Qual que é o diâmetro disso? Então é a soma desses equipamentos, né? Olha só. Lavatório, pessoal. Lavatório. Eu venho nessa tabela e olha, lavatório. Qual que é o peso dele? Tá aqui, ó. Né? Eu tenho quantos lavatórios lá? 4. 4. Eu tenho 4 bacias de caixa de descarga e uma torneira de jardim, né? Então isso aqui eu sei que é 0,3 cada um desse aqui, né? 0,3. Tá meio torto que tá com o mouse, tá? Então a bacia sanitária com caixa de descarga, ela também é 0,3, tá? E a torneira de jardim,
0,4. Eu tô com o ícone bem em cima, mas é 0,4 que está aqui, né? 0,4. Então, aqui também é tudo 0,3. Cada um deles é 0,3. E esse aqui, 0,4. Né? Bom, qual que é a continha? Eu tenho 4 lavatórios, concorda? 4 bacias com caixa acoplada e uma torneira de jardim, ou seja, 4 vezes 0,3, né? 4 vezes 0,3, que é o que ele tem, mais 0,4 do torneira de jardim, ou seja, o peso da soma dos lavatórios dá 1,2, dos meus vasos sanitários 1,2, e a torneira de jardim 0,4, ou seja, eu tenho quanto de peso? 2,8, né? Esse é meu valor. Aí eu vou na tabela. Onde é que está o 2,8? Está aqui, né? Está entre 1,1 e 3,5. Ou seja, minha tubulação vai ter, se for soldável, 25, ou roscável, 3/4 de polegada. Tá? Essa é uma continha que vocês farão para todos os ramais. Tá? Então, no projeto que vocês estão fazendo, eu quero que tenha uma continha assim, tá? Desse jeito, tá? É que aqui tem muita coisa, onde vocês vão ter menos. Então, onde vocês seriam, por exemplo, lavatório mais BCA mais chuveiro, vamos supor. Que, então, seria bem menos, seria 0,3 mais 0, mais o chuveiro, mais um vaso, daria 1 em alguma coisa, né? Vai ficar por aqui assim, ó. Nossos projetos vão ficar nessa faixa aqui, ó. Vai ser difícil ter mais do que isso, né? Quanto que é o chuveiro? Vamos voltar lá na nossa tabelinha. Chuveiro elétrico, 0,1, né? Então, o ramal normal de um chuveiro é 0,1 do chuveiro, 0,3 uma bacia sanitária de 0,4, mais um lavatório 0,3 a 0,7. Se eu colocasse uma torneira de jardim nesse mesmo ramal, 1,1, concordam? Ó, eu vou colocar o 25, tá? Vou colocar o maior. Se empatar, eu coloco aqui, ó. Tá? Empatou 1,1, coloco esse. Tá? Essa é a continha que vocês têm que fazer para um ramal. Né? Agora, qual que é o diâmetro da coluna? Né? Então, só voltando aqui. Ramal é a soma dos pesos dos subramais. E a coluna? Toda a coluna é a soma dos pesos dos ramais. Tá? Então, se eu tiver uma coluna, esse desenho é exatamente igual ao anterior, tá? Ele é exatamente igual. É a mesma coisa. Se eu não coloquei mais nada aqui, se toda a coluna é a soma dos pesos dos ramais, e eu já sei que esse ramal tem 2,8, 8 esse ramal tem, de peso, tá? 2,8, é só ir na tabela, ele vai ser a mesma coisa. 2,8 está aqui, né? Entre esse e esse, né? Ou seja, a coluna vai ser igual ao ramal, porque não tem nada a mais nisso, né? Então, se eu tiver um desenho simples assim, a coluna é igual. Mas pode ter esse caso. O que aconteceu nesse caso? Supor que tenho 2 pavimentos esse projeto, né? E aí eu tenho embaixo um banheiro igualzinho o de cima, tá? Igualzinho. Então, eu tenho um ramal de 2,8. O ramal de baixo é idêntico ao de cima. Ou seja, deixa eu ver. Não, eu mudei um pouquinho. Eu lembrei, eu mudei, antes da aula eu mudei. Só para ficar um pouquinho diferente. Eu tenho aquele desenho antigo que está aqui, tá? A gente já calculou. Ele tem 2,8. Esse é o ramal 1. Ramal 1. Eu já calculei ele no exercício anterior. Ele tem 2,8. Já o meu ramal 2, ele tem alguns equipamentos diferentes, tá? Ele tem 4 chuveiros e não 4 lavatórios. 4 vasos sanitários e uma torneirinha. O chuveiro a gente tinha visto, né? CH do chuveiro então sempre vou consultar a tabela. Chuveiro 0,1. Ó, chuveiro elétrico, isso é só água fria, tá? 0,1. Se for um chuveiro com misturador, que é o de água quente, ele vai para 0,3, tá? Só tomar atenção com isso aqui, tá? Então, o nosso chuveiro aqui é água fria, 0,1.
Então, 4 vezes 0,1, 4 vezes 0,3, porque a gente já sabe que a bacia sanitária é 0,3, e só uma torneira de jardim. 0,4 mais 1,2 mais 0,4 deu 2. Meu ramal é 2. Então, meu ramal tem peso 2, tá? Se meu ramal tem peso 2, ele vai ter o mesmo diâmetro, não, porque ele não saiu dessa faixa. Então, ele vai ter o mesmo diâmetro do anterior, tá? Então, esse ramal que tinha um peso de 2,8, ele tem um diâmetro, vou adotar aqui soldável, 25 milímetros. Opa. O ramal 2, eu fiz a soma dos pesos, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, do 0,4. Né? 0,7, porque é 0,3, né? Então 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, eu fiz 4 vezes 0,1, né? 4 vezes 0,3, que é cada um desses aqui, dá 1,2 mais 0,4, deu 2. Então o peso do ramal 2 é 2, e o diâmetro é igual, mesmo sendo um peso menor, ele está na mesma faixa. Então ele continua também sendo de 25 milímetros. Já a minha coluna é a soma dos ramais. Então eu sei que o peso de um é 2,8 e o outro 2, né? Ou seja, coluna é igual ao ramal 1 mais o ramal 2. 2,8 mais 2, 4,8. Opa, 4,8 já saiu daquela faixa, né? Ó, veio para cá, né? Tá aqui 4,8. O que significa que é de 32 milímetros ou 1 polegada, tá? Essa é a minha coluna. Tá, pessoal? E reparem, deu 4,8. Para chegar em 18, vai demorar, né? Vai demorar bem. Então, nossos projetos residenciais geralmente ficam para cá, tá? Ou seja, quanto mais equipamentos eu coloco no ramal, mais peso e, com isso, maior o diâmetro, né? Tá? Então, aqui vou ter 32 milímetros. Tá? Tá ok? Deu para entender? Sim. Legal. E o barrilete, né? O barrilete é a mesma metodologia, é a soma das colunas. Veja, tal qual um ramal e uma coluna, o barrilete é uma escala um pouco maior, mas é a mesma coisa, né? Ó, se eu tenho um barrilete que está alimentando a coluna, que a gente acabou de calcular, ele vai ser igual à coluna, né? Veja, esse desenho que está aqui, ó, é exatamente esse aqui, tá? O que eu estou fazendo agora é mostrando a caixa d'água e o barrilete, ó. Estou mostrando isso de novo. Eu quero saber o diâmetro dessa tubulação. Eu já sei disso, já sei da coluna, eu quero saber, e esse cano aqui, qual que é o diâmetro dele? Como esse barrilete está alimentando aquela coluna, esse barrilete é igual à coluna. Ou seja, o barrilete é a soma das colunas. Se eu tenho uma coluna, esse barrilete vai ter 32 milímetros, ou 1 polegada. Porque esse barrilete tem um peso de 4,8. Ele está aguentando toda a rede. Mas, a gente está perdido aqui, tá? Mas, olha só o que aconteceu. Eu espelhei esse sistema, essa coluna, para cá. E coloquei aonde, ó? No mesmo barrilete. Agora sim, esse barrilete é igual à coluna número 1 que eu tinha aqui e a coluna número 2. Ou seja, eu sei que o peso dele é 4,8, então é 4,8 mais 4,8 deu 9,6. Reparem, para chegar no 18 demora ainda, né? Então ele continua com o mesmo diâmetro. Se eu pegasse isso, ampliasse esse barrilete e descesse para outras duas colunas iguais a essa, o que ia acontecer? Eu teria 1, 2, 3, 4, né, pessoal? Se eu fizer 4,8 vezes 4, eu dobrar isso aqui, eu vou ter quanto? 18, 19,2, né? Se eu tivesse coluna 1, coluna 2, mais a 3, mais a coluna 4, eu teria o dobro, né? Se eu repetisse isso mais uma vez, eu teria 19,2. Opa, 19,2, ó, chegou. Então já seria um barrilete maior. 32 milímetros não ia servir mais, eu teria que ter uma tubulação de 40. Tá? Ou seja, é uma somatória. Um vai alimentar
do outro, tá? Essa é a continha, não tem segredo, tá, pessoal? Deu para entender? Sim. Ó, e, ó, isso aqui, pessoal, são imagens de uns projetos meus. Ó, Maitê, tá vendo aqui, ó, máquina de lavar, eu coloquei. Isso é um card bem Uhum. antigo meu, tá? 0,60 até 0,80, lavatório, filtro. Aqui, na verdade, depende do filtro, tá? Chuveiro 2,10, que é escala 20. Aqui é os desenhos do joelho, cruzeiro, T. Subramal, pessoal, aquela tubulação que sobe aqui, ó. Essa tubulação que tá aqui, ó. Essas é o subramal, né? Isso aqui é tudo padrão, tá? Não tem conta, não precisa. Tudo é meia polegada. O que muda é a válvula de fluxo geralmente é 1,25, aquela que a gente não vai usar, da parede, e tanque e máquina de lavar pratos, 3/4. Tá? O resto é tudo meia polegada. Aqui vocês viram na videoaula, né? Lembra o passo a passo, né? Então aqui é o banheiro, né? O nosso banheiro. Sim. Banheiro padrão. Aí eu tracei um ramal a 45 do piso, né? Fiz agora, eu subi e desci, né? Então isso aqui fica 60, o lavatório, um pouco. Então tem um eixo aqui, né? O meu eixo da pedra, isso aqui é um eixo, tá, pessoal? Não é nem de eixo. Então eu jogo para a direita, tá? O vaso sanitário, a ligação fica à esquerda, igual aquela imagem, e aqui subiu direto para o chuveiro. Aí eu coloco as siglas, né? Coloquei a minha coluna aqui, né? Com o registrinho, lavatório, vaso, chuveiro e a torneira. Então tem uma pequena diferença, né? No livro tá BCA, eu coloco CD, mas ok, tá? É a caixa de descarga. Ou bacia com caixa Professor, acoplada. Oi, diga. esse seu o registro de gaveta, que é o que tá aí, né? Isso. Ele tem que ser mais para cima, né? Ele tem a altura, não tem? Ou ele tá na altura certa ali? Então, ele costuma ficar mais alto, mas sabe o que acontece? Às vezes eu coloco aí porque ele fica mais escondido, sabe? E às vezes Ah, tem tá. espelho. Sabe banheiro que tem aquele espelhão assim, às Sim. vezes? É que Então na fica. tabela ele tá 1,80, né? Verdade. Tanto que a gente até fez o nosso desenho É, depois que eu vi, como a é, gente baseou no seu, né? Depois que eu sim. acabei vendo, eu falei, putz, a altura do registro tá errada. Não, Mas mas tudo beleza. bem, pode colocar. Não tem Tá problema se ele 1,80. ficar abaixo, Não, né? não. Tá bom. Aqui onde eu moro, por exemplo, ele está bem baixinho. Nossa, ele está bem escondido. Tá? É. Tá bem, obrigada. Ó, pessoal, eu vi alguns desenhos, estavam bons os desenhos, tá ok o trabalho, não tem problema. Só existe um probleminha, às vezes, se vocês tiverem dificuldade para fazer isométrico, lembre-se sempre, tá? Ó, o esquadro sempre a 30 graus, né? E eu posso usar embaixo do papel manteiga essa minha malha isométrica. Tá vendo o que acontece com ela? Ó? Eu desenho aqui, ó. Eu posso imprimir isso, vai colocar embaixo do manteiga, quem tiver dificuldade, ó. Isso aqui tá tudo a 30 graus, tá vendo? Então eu posso fazer um banheiro aqui, ó. Um ramal vindo aqui. Porque um banheiro tem um ramal que faz um cotovelo aqui no canto, né, ó. Eu posso desenhar por cima, tá vendo, ó? Aí aqui pode ser a coluna, né, ó. Sobe aqui no eixo perpendicular reto, né? Aqui pode descer, pode subir um subramal aqui, pode descer um subramal aqui. Vamos supor que o chuveiro, por exemplo, o chuveiro está aqui, vai, ó, nessa parede, pode acontecer, tá? Ó. Eu passo por cima dessa linha, ó, e faço o pontinho dele virado para cá, tá vendo? Então aqui está o chuveiro, o vaso sanitário está para cá, né? Porque está para de cá. Aqui eu acabei subindo um pouco antes, né? Mas tudo bem, ó. Entenderam que legal essa malha? Ó? Quem tiver dificuldade, põe a manteiga por cima que você consegue desenhar o isométrico bem rapidinho, tá? À mão. Então é bem legal. Bom, aqui eu tinha feito aquele desenho de isométrico, né? Então repare, os ângulos, né, de 30 graus equivalem ao que está aqui, né? É o ramal de água fria, subiram os subramais conforme as tabelas. Eu marquei essa direção para cá porque o banheiro está para cá, né? Aqui eu tinha ampliado uma torneira do jardim, supondo que tem um corredor aqui do lado.
Aqui a planta, água fria mais a água quente. O que acontece? Traço o ramal de água quente a 20 do piso. Passo subramais, né? Chegando nos equipamentos. Aí apareceu aquela questão do chuveiro que vai mudar, né? Olha lá. Tem que ajeitar, né? Porque vai ter um misturador de água quente passando aqui. E eu tenho a coluna passando aqui. E aqui a coluna também é um detalhe legal, porque às vezes você vê os projetos que elas estão em locais diferentes. Não tem uma regra, tá? Ah, lembra aquele slide perdido? Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho. O slide perdido. Tá vendo aqui, ó? Isso é o misturador, tá vendo? Ó? A água quente sobe aqui, água fria aqui. E aqui vai pro chuveiro, ó. Vai lá para cima aqui, né? Isso que vocês estão vendo aqui é exatamente isso aqui. Escondido lá na parede, tá? No shaft, né? E na hora Eu de coloquei as subir, coisas. Oi. e na hora que sobe só fica quente, tipo, Isso, só quente. Quente e frio, né? Você regula aqui, né? Você vai ter um registro aqui, né? Do frio e aqui do quente. O que acontece? A partir daqui a água fria vem, ela se mistura com a quente, mas a quente não volta aqui, né? E aí daqui para cá vai subir misturado, frio e quente. Aí você regula, né? aí considera Por isso, quente. Tá. por isso quando é aquele vaso sanitário e ele está ligado na... Se você faz essa conta sem aquela... Se você faz o diâmetro errado, pode acontecer a mesma coisa da história de se queimar, né? Que liga o vaso, né? Se alguém abrir essa torneira aqui e você não calculou o diâmetro certinho, pode ser que se queime também, falte água fria, né? Só falta água fria, entra mais água quente e você se queima. Olha essa diferença, ó. Eu tenho esse slide com as colunas aqui, tá? Faltou um detalhe importante aqui no desenho, vou tentar desenhar aqui, ó. Eu tenho que fazer isso, tá, ó. Ficou um círculo lindo, né? Vou comprar uma caneta depois, tá? Aqui eu escrevo AQ1, e aqui embaixo eu coloco o diâmetro, tipo 20 milímetros, né? Aqui, do outro lado, eu tenho que fazer uma linha de chamada, falando do... Puxar para fora aqui que não cabe. Água fria, 1, e aqui o diâmetro, tá? 25 milímetros, tá? Esses escritos ficam aqui dentro, tá? E que não cabe aqui. Então, eu faço essa chamada. Que a gente calcula, né? Aqui eu coloquei as colunas passando num shaft, né? Aqui por dentro. Por quê? Ó, deixa eu voltar rapidinho. É meio ruim voltar rápido, mas a imagem ficou lá atrás, né? Reparem aqui no nosso primeiro desenho. Nossa, voltei tudo. Tá vendo aqui, pessoal? Esse recuo, né? A coluna, às vezes é melhor ela descer aqui dentro, né? Porque é mais fácil de trabalhar, você não quebra, né? Você prende ela na parede com umas presilhas de aço e qualquer coisa, de repente aqui pode ter um painel que você tira e você faz a manutenção. Então você monta as colunas aqui. Você pode fazer... Voltando rápido. Você pode fazer assim, tá? Não está errado, as colunas descendo aqui. Não fazer a coluna descendo aqui e aqui também, porque tem espelho e tal, móvel. Mas eu posso descer elas aqui, tá vendo? Ela já desce, já deixa no misturador. Aqui é o chuveiro, tá, pessoal? Então a coluna desceu, deixou no misturador de água quente e de água fria desceu, foi pro ramal dele. Tá? Tanto faz, tá? Não tem uma regra assim falando, tem que ser um ou outro. Bom, dá para falar antes do intervalo? O que eu vou fazer agora? Vocês fizeram os desenhos, eu já vou abrir eles, e eu vou dar uma atividade que é para a próxima aula do dia 13, tá? O que é essa atividade? Eu passei para vocês as plantas, né? E vocês já estão usando, né? Sim. A gente recebeu uma planta só, parece que
existiam mais plantas, a gente recebeu até de uma outra pessoa, a gente não chegou a receber por e-mail. Eu mandei. Você chegou. Bom, mas você tem uma planta, né? Já. Então, Eu tenho uma que mandaram lá pelo WhatsApp. mas era das que eu enviei. Essas Isso, imagens. isso. Olha só. O que a gente fez até agora, reparem, pessoal, a gente trabalhou na casa só falando da parede, né? Com a coluna, o ramal e o subramal. A gente não falou do barrilete ainda, né? Então tem uma planta aqui, com a cozinha, então vai hidráulica aqui, ó, tem a Tá pia. travado. Travou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha câmera de novo, Aí tá? foi. Agora foi. Foi? Tô. Foi. Ó, eu tenho aqui a minha casa. Repare, ó que legal, eu tinha feito isso, eu já acabei falando sobre isso. Tá vendo essa situação aqui, pessoal? Ó, é exatamente aquilo que eu falei naquela foto que eu desenhei, né? Olha só, eu tenho um chuveiro, um vaso sanitário e um lavatório. Aqui eu tenho a lavanderia com o tanque e a máquina de lavar, o tanque e a máquina de lavar roupa. Ou seja, eu vou fazer um ramal para os dois, né? E vou fazer aquela questão de altura. O ramal vai estar 45, priorizando o banheiro, mas aí eu aproveito e subo. Repara que aqui não está à toa. Tá vendo que o tanque não está no eixo do chuveiro? Ó? É para não ter essa. Para poder sair o ponto da torneira aqui, né? Ó? Então, deslocou um pouquinho com razão, tá? Para não ficar na mesma direção, né? Então, se eu tivesse só o banheiro, só a área de serviço, eu faria 1,10 m do ramal. Como eles estão juntos, eu vou compartilhar. Né? Eu faço a mesma coluna aqui, né? Poderia ter uma coluna aqui que é assim, ó. Né? Faço a coluna aqui, ó. Traçaria meu ramal para cá. Bom, aqui, deixa eu abrir. Eu vou tentar abrir o CAD agora, tá? Eu vou abrir o CAD. Tem 4 pessoas só na sala? São 4, é isso? Não, tem 7. Certo? Ah, tem o J, tem o D, tem o Jarley, a Dávila, né? Ah, tem 7. E eu, né? São 6 alunos, então. É isso. É que fica, para mim, fica oculto. Aparece um quadro com 4 alunos grandão e depois tem uns pequenininhos aqui no cantinho. Vamos lá, vou tentar abrir o CAD agora. CAD. Estão conseguindo ver o CAD? Ainda não. 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 Apareceu um recado aqui para mim. Eu vou fechar minha câmera de novo. Lá para o CAD. Apareceu, Cade. Ah, legal, ótimo. Então vamos lá para o CAD, tá? Repara, pessoal, vou fazer uns desenhos aqui de água fria primeiro. Ó. Coloca água fria. Então vocês têm essa visão geral da casa, né? Lembrando, vamos fazer lá o cavalete, né? Então aqui, reparem aqui, ó. Vou ter a entrada da casa. Veja só, essa casa tem um recuo lateral desse lado, né? Ó. Aqui eu não tenho recuo lateral. Eu não vou fazer um cano de água passar embaixo da sala, né? O que eu vou fazer? Eu colocarei meu cavalete aqui, desse lado. Ó. Vocês conseguem ver o cursor do CAD mexer? Sim. Legal. Eu falei o quê? Vindo da rua, né? A tubulação entraria por aqui. Em algum momento, em algum lugar aqui, ela subiria, tá? Por exemplo, ela viria até aqui, ó.
e subiria nessa parede aqui, olha que legal, ó. Vai subir aqui, ó. Vai subir lá pro teto, tá lá pra laje, ó. Isso aqui, tá vendo essa linha azul aqui, ó? O cavalete vai ficar aqui, ele vem pelo piso, vira, e aqui ele vai subir lá pra laje, tá? Eu tenho que escolher um lugar legal. Por que eu escolhi aqui, ó? Vou fazer um desenho. Aqui vai subir, tá? Isso é uma coluna que sobe, tá? Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é exatamente aquilo que eu mostrei no diagrama lá, na primeira imagem, né? Que, aliás, eu tenho aqui do lado, deixa eu ver. Eu tenho outro arquivo aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu fiz, ó, no meu diagrama? Isso que eu fiz em planta agora, ó, é exatamente isso, ó. Foi pelo piso e alimentou a caixa d'água, tá? É exatamente isso. São essas três, essa linha aqui escolhida, ó, que tá selecionada no card, ó. Subiu. Fiz isso, vamos deixar o telhado um pouco para depois ainda. O que eu vou ter na minha casa, né? Eu vou ter as colunas que estão alimentando os ambientes, né? Então, aqui nesse ambiente, por exemplo, ó, eu vou colocar uma coluna, como croquis, não dá para fazer certinho aqui, também fora desse cara. Ó, vou colocar aqui ó, a bolinha da coluna que alimenta esse ambiente, né? Então, desceu a coluna aqui e tem lá o seu ramal alimentando tudo aqui, ó. Vou fazer só a coluna e o ramal, não vou marcar os sub-ramais, não. Só para vocês verem o que está acontecendo. O importante são as colunas agora, tá? A gente vai projetar o barrilete. Aqui eu tenho essa coluna. Cozinha. Ah, um detalhe importante, ó. Eu escolhi subir para a caixa d'água num ambiente que é a parede da lavanderia, né? Eu não escolheria a parede da cozinha, muito menos o quarto. Já pensou, faz barulho esse cano à noite? Nossa, né? Então, coloquei aqui. Eu tenho essa coluna que alimenta aqui, eu vou ter uma coluna também aqui na cozinha, né? Então, minha pia tá, cuidado, né? Eu tenho a janela aqui, não dá para ter a coluna, né? Então, essa coluna vai estar por aqui assim, tá? A coluna tá ali, opa, e vai ter essa linha tá tracejada, eu vou mudar depois, tá? Considera essa linha aqui. Tem lá o ramal, a linha contínua, tá? Então, tem essa segunda coluna. Para cá não tem nada, tem um quarto, deixa eu ver para cá. Tem um banheiro aqui no cantão, né? Ó. Vai ter uma coluna alimentando aí, né? 5. Vamos pôr a coluna aqui assim, ó. Essa coluna vai estar aqui. Vai ter a coluna e vai ter o ramal dela aí, ó. Vindo para cá e para lá. Mais importante é a coluna. Aí tem para cá, não tem banheiro nenhum, para cá não tem mais nada. É só isso. Essa casa, não tem outro banheiro aqui, tem isso, cozinha. Acabou, né? Acho que é só isso que tem essa casa mesmo. Bom, veja, ó, quando eu mexer o mouse, eu estou vendo o meu térreo, né? Ó, a coluna aqui desse banheiro com o ramal, a coluna desse banheiro com a área de serviço e a coluna dessa cozinha. Bom, eu preciso fazer o meu barrilete, né? Posicionar minha caixa d'água e fazer lá na laje o caminho que esses canos vão chegar, né? O barrilete vai distribuir água para essas colunas, ó, elas estão voando. A rede não está fechada. O que é legal vocês fazerem? Olha só, eu vou chegar aqui e vou pegar uma linha assim, amarela para a gente poder enxergar. Eu vou fazer isso, essa casa é quase retangular, né? Vou fazer o peline aqui. Então, o primeiro passo, pessoal, anotem aí, ó. Façam o perímetro da casa de vocês todinho, ó. Vou desenhar aqui, ó, tá vendo? Vim até aqui, virei aqui, aqui, aqui. O que eu fiz, ó? Tá vendo? Aqui é o perímetro, como se fosse a laje, né? A cobertura em laje. Ela pode ter um telhado, seja lá qual for. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Supor que seja uma laje. Eu achei
o desenho da minha laje, olha só o que eu tenho agora. Quando eu faço isso, ó, esqueçam os ambientes, tá? Inclusive, vou até deletar os ramais, porque lá na laje eu não vejo os ramais, tá? Esse ramal, vou apagar o ramal e vou apagar o ramal. Isso aqui é planta do térreo. Planta do térreo eu vejo ramal e coluna. Planta da laje, quando eu mexo aqui, some a planta, não some, pessoal? Sumiu a planta aí para vocês? Sim, a imagem some. Isso, ótimo. Ou seja, a partir de agora, eu tenho o quê? A minha laje, né? E eu estou vendo as minhas colunas de água fria, né? Eu vejo as colunas que descem e vejo a coluna que chega da rua, né? Tem um pedacinho de ramal aqui ainda, né? Vou posicionar minha caixa d'água. Aonde eu posso colocar? Teoricamente, você pode colocar em qualquer lugar, mas você teria que fazer um reforço. Às vezes, tem que fazer um lugar com reforço. Aqui, por exemplo, eu não colocaria em cima dessa laje da sala, né? Eu não colocaria em cima dos quartos, que vai dar barulho. Onde eu colocaria? Mais ou menos aqui, assim, em cima dessa dispensa, pessoal. Eu reforçaria, faria a estrutura aqui, né? Então, tem uma dispensa aqui. Eu poderia colocar a caixa d'água em cima dessa dispensa. Achei um lugar bom para colocar essa caixa d'água. Tá? Deixa eu mudar para água fria. Porque ela pesa, né? Acho que até na aula alguém perguntou quanto que é pesar, né? Então, cada litro é 1 quilo, né? Tem 2.000 litros, são 2.000 quilos, né? É bastante coisa. Então, eu colocaria aqui assim, nessa região, tá? Vou fazer um retângulo aqui, não vou entrar em medida. Vou colocar aqui assim, na caixa d'água. Olha só, mexi, o que estou vendo agora? Estou vendo a minha laje, que é o meu barrilete, né? A caixa d'água está ali. Reparem, não está chegando aqui, ó, o alimentador está bem aqui na direção da minha mão, né? Ó. O que eu vou fazer? Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor a caixa d'água para não ter desvio de cano. Vou alinhar um pouquinho, beleza. Chegou a tubulação, né? Ela vai até lá, ó. Agora eu vou ligar, tá? Agora sim temos água na caixa d'água, né? Ó. Chegou da rua. Pá. Olha lá. Da rua. Tá? Tá vindo lá de baixo. Subiu por aqui. Essa tubulação ela sobe. Alimentou minha caixa d'água. Agora eu vou distribuir o quê? Reparem, cada casa vai ser um caso, porque depende onde estão os seus ambientes, né? Com água. Nesse caso, ficaram dois para a esquerda e um para a direita, né? Do barrilete. Eu poderia, de repente, fazer um barrilete para os três. Eu posso dividir um barrilete para esses dois aqui, do lado esquerdo, essas duas bolinhas, um que vai para o lado direito. Tanto faz. O que acontece? Nessa casa muito pequena, eu poderia muito bem fazer um barrilete para esses dois e um barrilete para isso. Eu faria assim nesse projeto, tá? Colocar tudo num barrilete só, eu acho um pouco complicado. Vamos supor que você tem uma casa com 6 colunas, tá? Pode acontecer. Porque essa casa tem poucos banheiros. Se eu tivesse 6 colunas, eu poderia fazer o quê? Um barrilete para 3 colunas e outro barrilete para 3 colunas. Tentaria fazer assim, equilibrar a rede, né? Porque vocês viram, se eu coloco tudo numa rede só, fica muito grande a tubulação, né? Vai aumentando o peso. Então, eu distribuiria de uma maneira igual, tá? Como é que eu desenharia aqui, ó? Vou fazer o quê? Polyline, tá? Olha lá, eu tenho uma coluna ali no fundo e outra aqui. Vou desenhar, ó. Vai sair uma tubulação do barrilete para cá, vai virar, vem reto aqui, alimentou a minha coluna. Olha só, vou mexer um pouquinho, reparem o que vai acontecer. Eu não tenho a coluna aqui, ó. É legal fazer perpendicular. Vem até aqui. Vou ter que fechar a janela, que tá uma barulheira de panela aqui. Só um minuto, tô atrapalhando.
Pronto, melhorou agora. Eu tenho a laje, ó, alimentou já um, concorda ali? Ó, saiu da caixa d'água, alimentou uma coluna. Agora eu vou alimentar aquela coluna que está lá em cima, tá? Posso fazer uma linha aqui, ó. Vou chegar até lá, ó. Olha lá como ficou o desenho, tá vendo? Isso aqui é um barrilete em planta, né? A gente estava vendo isso só em diagramas, e naqueles desenhos que nós fizemos estava tudo voando, né? Só tinha coluna, ramal, subramal, não apareceu o barrilete. Então, quando você for fazer uma laje, né? Você tem que deixar essas colunas preparadas. De repente está passando pelo meio de uma viga, ou tem um shaft. Então, você tem que demarcar ali onde vai estar isso, né? Então, aqui eu tenho um barrilete 1, formado por essa coluna aqui, ó, e por essa coluna aqui. Falta alimentar qual? Ó? A coluna da cozinha, né? Aí ela pode sair de várias formas. Vou fazer assim. Posso fazer a linha aqui dela, só que eu estou na laje, né? Ó. Vem reto aqui. E vira aqui. Olha só o que eu tenho agora aqui, pessoal. Ó. Eu tenho a planta da minha laje, né? Com a caixa d'água, que está ali o quadradinho. Um barrilete virando para a esquerda com 2 colunas. E um barrilete virando para a direita com uma coluna. Tá? Esse é o jeito que vocês precisam fazer no trabalho de vocês, tá? Primeiro faz a água fria, primeiro fazer só a água fria, depois a gente complica um pouco mais e coloca aí a água quente, a placa solar direitinho. Conseguiram entender? Sim. Sim. Legal, quer pegar essa... Oi. E, por exemplo, se colocasse uma torneira ali naquele quintal que precisa, aí vai acrescentando mais. Na verdade, a torneira do quintal, imagina o seguinte agora, eu estou com barrilete, né? Vamos voltar para a planta, tá? Agora, isso aqui, você está passando no teto do banheiro, tá vendo? Sim. Eu poderia ter uma torneira aqui, né? Aí seria a questão de aparecer na planta do ramal lá de baixo, tá? Então eu tenho o ramal aqui, ó. Eu prolongaria aqui, passaria pelo muro, por exemplo, Maite, ó. E sairia Entendi. aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então Aí eu ela posso fazer isso. partilha da mesma coluna. Isso, ela sai da coluna e do ramal do chuveiro, do lavatório, do vaso sanitário. O que eu Tá. faria nessa casa? Eu faria uma torneira aqui, ó, vindo desse ramal, e a outra torneira, eu sairia aqui da área de serviço, tá vendo? Ó? Opa, tem uma radinha aqui. Ó. Uma ali na cozinha para garagem também seria. Isso, na cozinha. Isso. Pode ser. Ou aqui no serviço, que está dando uma travadinha que não estava acontecendo. Deixa eu ver aqui pelo curso. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. O mouse. Vou conectar e desconectar. Sairia, tá vendo o banho, né? Aqui deu uma travadinha no meu mouse aqui, mas ele sairia do ramal do banho e da área de serviço, por exemplo, né? Ou da própria cozinha, né? Poderia passar reto e chegar na garagem. Sim, teriam 3 torneiras para essa casa no jardim, né? Tá? Legal, deixa eu voltar aqui para a sala de aula aqui, né? Eu vou parar de compartilhar o CAD e eu quero abrir aqui os desenhos. Que eu acho que eu consigo aqui mais 10 minutinhos. Vou compartilhar o desenho de vocês. Isso, tem uns desenhos. Não se preocupe, estou mostrando o desenho de vocês, não fiquem. Tá todo mundo com a nota, só para correção, né? Legal, uma correção assim geral, né?
Então aqui, ó, lembra? Ó, isso aqui já está corrigido, né, pessoal? Ó, lembra o tanque, a máquina de lavar, né? O ideal seria passar mais nessa altura aqui, né? Mas, claro, se eu tivesse um banheiro do outro lado, eu faria assim, tá? O isométrico tá legal aqui, tá certo, né? O ângulo aqui tá certinho. Mas isso não está errado, tá? Não é que está errado. Mas se eu tiver só esse lado, sem um banheiro do outro lado, o ideal seria morrer tudo aqui por cima, tá? Deixa eu ver pra cá. Ah, esse aqui é o desenho que eu recebi agora há pouco. Tá na aula, né? Dávila e Davidson, né? Tá certinho. Desceu a coluna, veio ao 45 do piso. Aqui o lavatório um pouco à direita subiu. E aqui foi para o chuveiro. Isso à vista em corte. E aqui o isométrico. Legal. No isométrico é só legal colocar as siglas também, tá? Para não ficar um pouco perdido de repente. E aqui, igual o nosso exemplo, se eu tivesse um jardim aqui ou aqui assim, né? Eu prolongaria esse ramal e a torneira ficaria aqui. Tá? Aqui a mesma coisa, são os croquis, né? Eu até recebi um e-mail, vi que era o croquis, legal, normal, tá? Eu lembro que era o croquis também, né? Que acho que foi a Fernanda. Mas beleza. Isso aí, aqui. Ah, então aqui é a mesma coisa, tá vendo? Se eu tenho uma pia de cozinha, eu faria isso, mas eu viria nessa altura, tá? Por causa de bancadas, tá? Eu faria assim. Aqui é o croquis também a mesma coisa, beleza? Aqui é o chuveiro, né? Aqui deixa eu virar. Opa, virou. Ixi, virou. Que beleza, legal, tá certinho. Desceu a coluna. Só cuidado, quando for banheiro, tá? Coloca lavatório, tá? Pia é na cozinha, tá? Só para não confundir de repente nos É que cálculos lá. esse é o nosso rascunho. Ah, não, beleza, não, tranquilo, tá? Tá ótimo o rascunho. Tá? Certo, pessoal? Então é isso. Então, deixa eu ver se tinha uma outra imagem aberta. Ah, tem o da Maitê aqui. Deixa eu pegar o da Maitê. Já esqueci ontem, esqueci hoje também. É. Você vê só? Pô, esqueci de Eu quero urbanismo. perguntar se você recebeu. Deixa eu ver aqui o seu. Deixa eu sair aqui desse. Agora vamos para... Apareceu aqui o PDF. Sim. Ó, tá bem Apareceu. legal aqui, né? Legal. Então, tá o projeto, tem até o forro aqui, né? Eu só Corte coloquei o certinho. registro alto, porque eu pesquisei e aí tava falando que era alto. Não, tudo bem, pode deixar ele aqui. Tá certinho, né? Ramal 45 do piso. Lavatório é 60, tá cotado. O vaso aqui é 20. Chuveiro é 2,20. Coluna desceu, distribuiu. Isométrico também tá certinho. Aqui é legal que vocês fizeram porque tem a planta, né? Não tinha falado muito de planta, né? Tá aqui a planta, ó. Então eu tenho a coluna, que é essa bolinha aqui, ok? Veio para a esquerda, no eixo, né? Ah, só, então, aqui só cuidado, esse é do lado direito, tá? Ó. Não, mas é porque na planta que você mandou pra gente, essa planta do banheiro é como se ela fosse virada. Aí a gente tem que rotacionar tudo para fazer a vista Tá, e para a entendi. diagramação ficar melhor. Mas na planta mesmo, tipo quando for puxar barrilete, essas coisas, na planta tá do lado direito mesmo, tá certo? Ah, beleza. Legal. Tanto que na cozinha parece certo, nos outros Aqui tá ambientes. certinho, ó. Isso, Isso. ó. Aqui. Isso, legal. Ah, entendi. Beleza. Então tá lá em planta, né? Bem no eixo do chuveiro, bem aqui à esquerda do vaso e à direita aqui, cotado. Tá bem legal. Tá tudo gravado, depois eu vou mandar o link para vocês, aí vocês podem ir consultando, né?
A questão do banho, da cozinha que eu falei tá ótimo, né? Só que só seria mais aqui, mas beleza, tá? Não é que tá errado, tá? Ficou legal o isométrico aqui também. Tá, opa, desceu. Ah, aqui, ó, só queria dar uma sugestão, abrindo um parênteses, porque tem arquitetura e engenharia junto. Sabe o que eu faria aqui, ó, contra a banheira, ó, é da Ingrid e da Maitê, né? Ó, esse lavabo, né? Quando você abre uma porta de lavabo, o que eu faria, ó? É que sumiu a minha ferramenta de caneta aqui, eu não tenho. Só no PowerPoint parece. Imagina o seguinte, primeiro passo, eu pegaria esse lavatório e colocaria ele bem de frente. Ó. Então, entro no banheiro, dou de cara para o espelho, para a bancada de pedra, para o armário, né, para a torneira aqui, tá? Primeiro passo é isso, bem daqui para cá. Ficaria aqui o meu lavatório. A porta, eu faria ela bem para cá. Ia ficar parecendo estranho, mas por quê? Eu faria a porta, eu encostaria um pouco mais aqui para ter mais espaço, faria bem rente aqui, e inverteria a porta abrindo assim, ó. Porque eu ia pegar esse vaso sanitário e ia deixar escondido aqui, ó. Uhum. É que a Porque na planta hora veio que... aqui, não. Não, beleza. É só para questão de hora de projeto, tá? Para Sim, ficar um não, banheiro ficaria mais bem legal. melhor. Isso, tá? E vocês, de repente, se acharem algumas coisas estranhas nessas plantas, como eu peguei de busca de Google Imagens, né? Vocês podem mudar, tá? Às vezes você mudando as peças, fica melhor. Tá? Aí não teria nem tanta curva. Tá vendo que tem uma curva aqui, ó? Se eu coloco o lavatório aqui, o vaso aqui, ia ficar menor até o projeto, né? Ficaria até mais fácil a hidráulica. Mesma coisa, tá? Poderia vir igual eu fiz naquela foto, tá? Vim aqui nessa altura. Deixa eu ver se vocês mandaram, é isso mesmo? É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Para a semana que vem mesmo, semana que vem não, né? A nossa disciplina é há 2 semanas. Tentem já implantar fazer o barrilete, né? O barrilete que eu fiz igual agora no CAD, distribuir, e já comecem a tentar colocar água quente, tá? No projeto de vocês. Deixa eu abrir aqui a câmera aqui. Tá aqui. Mas, professor, aí é para fazer a água quente, o barrilete, a gente passa para o CAD, né? Que o senhor tinha falado para a gente fazer à mão. Aí a gente vai fazer, então, passar a planta para o CAD. Veja, se vocês tiverem facilidade com o CAD, e como teve todas essas mudanças, né? Porque antes era diferente, pode fazer no CAD. Então, se preferir fazer na mão, pode fazer na mão, tá? Mas se quiser fazer beleza. no CAD, pode fazer tudo no CAD e me mandar por arquivo de CAD. Só manda arquivo 2019, tá? Meu CAD é 2019. Tá bom. Ou manda PDF, igual a Ingrid mandou aqui nesse desenho. Né? Então, quais são os passos, né? Fazer o barrilete. O barrilete que eu fiz aqui no CAD com vocês só tinha água fria, né? Faz o barrilete só com água fria, mas como vocês vão começar a colocar coluna de água quente, deixem pelo menos as bolinhas de água quente preparadas para a gente fazer a outra parte. Entenderam? Ali no CAD, né? Então eu fiz as bolinhas azuis de água fria, mas já deixem marcado pelo menos as colunas de água quente dos ambientes, que é só banheiro, né? Banheiro, lavabo, tá? E pia da cozinha. Tá ok? Certo? Certo. Deu uma travadinha aqui para mim, mas eu acho que é isso. E a gente fez o quê, pessoal? Se eu compartilhar só o livro com vocês rapidinho, vou compartilhar só o livro. Tem um livro aqui. Apareceu o livro? Sim. A gente está aqui, ó. Tá? Então, o que eu dei para vocês praticamente, ó, unidade 1 e unidade 2, tá? Na aula que vem, vamos tentar fazer então a água quente lá do banheiro, né?
e o barrilete, tá? E me manda, eu vou pedir para vocês me mandarem, o que está acontecendo? Eu dou aula de urbanismo segunda, hidráulica terça e geometria quarta e quinta. Eu estou fazendo assim, acabou aumentando um pouco, eu tenho que receber muitos e-mails, né? Então, eu estou fazendo no dia da aula, um dia antes, vendo os e-mails, que foi legal, porque quando vocês me mandam os trabalhos, a gente tem eu consigo corrigir na tela para vocês, né? Então, tenta me mandar isso até a segunda, dia 13, porque aí na terça-feira de vocês, da aula que eu vou preparando, eu já salvo numa pasta os desenhos de vocês e eu abro eles aqui e eu corrijo na hora. Então, fica uma aula com uma orientação de projeto. Entendeu? Mas manda na segunda, porque aí se vocês mandarem na terça um pouco em cima, fica um pouco apertado. Então, vocês têm essas semanas para fazer. Entenderam? Sim? Sim. Beleza. É isso, pessoal. Tá? Porque aí já vai começar o quê, ó? As outras aulas. Questão de esgoto, tá? Uhum. Se vocês tiverem CAD, todo mundo tem AutoCAD aí que tá ouvindo? Sim, sim. A gente pode fazer tipo uma aula que lembra que eu tinha planejado as aulas no laboratório de informática? Eu já posso dar aula de esgoto com o CAD aberto, então eu vou desenhando no CAD igual eu fiz hoje aqui e vocês podem ir desenhando também junto comigo. Ah, seria legal. Nas plantas de vocês, então fica tipo uma aula de AutoCAD, já falando de esgoto. Porque o esgoto tem uma questão de travar os ângulos, que é importante usar o CAD, sabe? Usar o polar do CAD, que ele trava, sabe? As linhas no ângulo certo. Uhum. Aí fica o projeto já pronto. Tá? Aí na próxima aula vocês podem já combinar de, quando entrar na aula, já tá com o CAD de vocês aberto aí. Eu vou abrindo e vou desenhando. Porque o que muda mesmo é layout, né? A gente vai ter cada um layout, são as diferenças de layout. Mas no final é tudo meio que padrão, tanto a hidráulica quanto o esgoto, tá? Certo? É isso, pessoal. Por hoje, eu acredito que é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, se não é essa tarefa que eu vou deixar com vocês. O barrilete, tá? E a água quente. Por mim tá ótimo. Ótimo. Tá legal, pessoal? Tá tudo certinho? Beleza. Beleza, então? Então, aí, qualquer dúvida, vocês me mandam um e-mail que eu procuro aí responder o mais rápido possível, tá bom? Tá bom. Joia? Valeu, pessoal. Então, boa noite aí para todos. Tchau, Boa Pro. noite, obrigado. Obrigado, viu? Tchau, boa noite. Tchau, boa Uma noite. boa noite para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.